Olá, eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre galáxias. Então, para começar, vamos abrir o tema começando falando um pouco sobre a classificação das galáxias. Com a descoberta que as galáxias eram sistemas independentes, começaram a procurar e identificar mais e mais desses objetos. Começou-se a descobrir galáxias de todas as formas e tamanhos, e rapidamente surgiu a necessidade de classificar todas elas. Vários astrônomos dedicaram-se a esse problema, mas a classificação que teve mais sucesso e que se usa ainda hoje é a de Hubble, que foi lançada em 1926, modificada posteriormente pelo próprio Hubble e melhorada por Sandage em 1975. Nessa classificação, distingue-se dois grupos principais de galáxias, as elípticas e as espirais, e um tipo intermediário, as lenticulares. Existe ainda a diferenciação entre as espirais com barra e as espirais sem barras. Galáxias irregulares, como por exemplo as de nuvens de Magalhães, não fazem parte do sistema de classificação original de Hubble. Também os tipos SD e SCD foram acrescentados posteriormente a Hubble. As galáxias elípticas são identificadas pela letra E e com um número em índice, N, que vai de 0 a 7. Esse número representa a elipticidade das galáxias. Elipticidade, para quem não sabe, determina o maior e o menor achatamento de uma elipse. As galáxias espirais são representadas por S, do inglês espiral, e utiliza-se também um índice, mas dessa vez a letra que pode ser e utiliza-se também um índice, mas dessa vez a letra pode variar de A a D. A classificação destes vários estados é feita por três parâmetros: o tamanho do bojo relativamente ao disco, o grau da abertura dos braços em espiral, o braço mais resolvidos em estrelas, em regiões H e I, o que implica mais na formação estelar dos braços. Agora que já sabemos um pouco sobre a classificação das galáxias, vamos entender um pouco sobre a massa de uma galáxia. Do mesmo modo que a massa de uma estrela é sua característica mais importante, nas galáxias é uma característica crucial, não apenas na sua evolução individual, mas na evolução do próprio universo. Por exemplo, a quantidade de massa de uma galáxia depende da densidade do universo, que determina se o universo vai se expandir para sempre ou se um dia ele vai começar a se retrair. A massa das galáxias espirais. O período orbital das estrelas e do gás pode ser utilizado para determinar a determinação das massas das galáxias espirais. Assumindo para a galáxia o modelo do disco fino, obtemos um limite inferior para a massa e o modelo esférico do limite superior. Assumimos para a galáxia o modelo de disco fino, obtemos um limite inferior para a massa e o modelo esférico dá o limite superior. Massa das galáxias elípticas. As massas das galáxias elípticas podem ser determinadas a partir do teorema de Virial, segundo o qual num sistema estacionário, cujas propriedades não variam no tempo, a soma da energia potencial gravitacional das partículas, U, e o dobro da sua energia cinética, EC, é nula, ou seja, o potencial gravitacional das galáxias elípticas estimado, assumindo que a distribuição da densidade é similar à distribuição de luminosidade dada pela lei de Vauclers. A luminosidade de uma galáxia proporciona informações sobre a quantidade e tipo de estrelas nela presente. A luminosidade total refere-se ao fluxo integrado de toda a galáxia, e é muito difícil de medir com precisão, pois as bordas das galáxias não são bem e se fundem com o brilho do céu. Em geral, se mede o fluxo integrado dentro de uma área estabelecida, que pode ser um círculo de determinado raio ou uma determinada isófota. Se a isófota for suficientemente fraca, a magnitude integrada assim obtida se aproxima bastante da magnitude total. E se a distância da galáxia for conhecida, pode-se estimar a sua magnitude total absoluta. Tipicamente, galáxias elípticas têm magnitude totais absolutas. A formação das galáxias. Os modelos cosmológicos atuais do início do universo são baseados na teoria do Big Bang. Cerca de 300 mil anos depois deste evento, átomos de hidrogênio e hélio começaram a formar-se num evento chamado recombinação. Quase todo o hidrogênio era neutro, não ionizado, e rapidamente absorveu luz, e não se tinha formado ainda nenhuma estrela. Como resultado, esse período foi chamado de Eras Escuras. Foi a partir de flutuações de densidade nesta matéria primordial que as estruturas maiores começaram a aparecer. Seguidamente, massas de matéria começaram a se condensar dentro de halos de matérias escuras fria. Essas estruturas primordiais acabaram por transformar-se nas galáxias que vemos hoje. O processo detalhado pelo qual esta formação inicial de galáxias ocorreu é uma importante questão em aberto na astronomia. As teorias podem ser divididas em duas categorias:
de cima para baixo e de baixo para cima. Nas teorias de cima para baixo, as protogaláxias formam-se num colapso simultâneo de larga escala com uma duração de cerca de 100 milhões de anos. Nas teorias de baixo para cima, uma vez que as protogaláxias começaram-se a se formar e contrair, as primeiras estrelas de halo apareceram no centro delas. Estas eram compostas de quase inteiramente por hidrogênio e hélio, e podem ter sido massivas. Se isto aconteceu, essas estrelas eram enormes, consumiram rapidamente as suas reservas combustíveis, tornando-se supernovas, liberando elementos pesados no meio interestelar. Esta primeira geração de estrelas reionizou o hidrogênio neutro circundante, criando bolhas de espaço em expansão através de quais a luz poderia viajar facilmente. A evolução das galáxias. 1 bilhão de anos após o início da formação de uma galáxia, as estruturas chaves começam a aparecer. Formam-se aglomerados globulares ou buraco negro supermaciço central. Formam-se aglomerados globulares. O buraco negro supermaciço central é um bulbo galáctico das estrelas pobres em metal. A criação de um buraco negro supermaciço parece deter um papel relevante de regular ativamente o crescimento. A criação de um buraco negro supermaciço parece deter um papel relevante de regular ativamente o crescimento das estrelas. A criação de um buraco negro supermaciço pode deter um papel relevante de regular ativamente o crescimento das galáxias. Por limitar a quantidade total de matéria acrescentada durante esse período inicial, as galáxias passaram por um grande aumento de formação de estrelas. Durante os 2 bilhões de anos seguintes, a matéria acumulada dispõe-se num disco galáctico. Uma galáxia continua a absorver a matéria proveniente de nuvens de alta velocidade e de galáxias anãs ao longo de sua vida. O ciclo de nascimento e a morte estelar aumenta lentamente a abundância de elementos pesados, permitindo então a formação de planetas. A evolução das galáxias pode ser afetada significativamente pela interação e colisão. Junções de galáxias foram comuns na época inicial. A maioria das galáxias tinha uma morfologia peculiar. Tendo em vista a distância entre as estrelas e a grande maioria dos sistemas interestelares e as galáxias que colidem, a grande maioria dos sistemas estelares em galáxias que colidem não é afetada. Entretanto, a remoção gravitacional do gás e poeira interestelares que formam os braços espirais produz uma longa cadeia de estrelas conhecida como caudas de maré. Como exemplo de tais interações, a Via Láctea e a vizinha galáxia de Andrômeda aproximam-se em uma direção a outra a cerca de 130 quilômetros. A Via Láctea e a vizinha galáxia de Andrômeda aproximam-se em direção à outra. Dependendo dos movimentos laterais, as duas podem vir a colidir dentro de 5 ou 6 bilhões de anos. Embora a Via Láctea nunca tenha colidido com galáxia tão grande quanto a Andrômeda, há crescentes evidências dela ter sido colidida no passado com galáxias anãs. Interações de grande escala como esta são raras. À medida que o tempo passa, a junção de sistemas dos mesmos tornam-se comuns. A maioria das galáxias brilhantes permaneceu basicamente inalterada nos últimos bilhões de anos. A taxa global de formação de estrelas provavelmente teve seu pico aproximadamente 10 bilhões de anos.
Atualmente, a maior parte da formação das estrelas ocorre em galáxias menores, onde o gás frio não está esgotado. Galáxias espirais como a Via Láctea se produzem novas gerações de estrelas enquanto têm nuvens moleculares densas de hidrogênio interestelar nos seus braços espirais. Quando as estrelas tiverem convertido as reservas disponíveis de hidrogênio em elementos mais pesados, a formação de novas estrelas chegará ao seu fim. Acredita-se que a atual era de formação de estrelas vai continuar por mais cerca de Acredita-se que a formação de era Acredita que a formação de estrelas vai continuar por mais cerca de 100 milhões de anos. E então, a era estelar se concluirá depois de cerca de 10 trilhões ou a 100 trilhões de anos, quando, quando as pequenas anãs vermelhas começarem a morrer. No final da era, no final da era estelar, as galáxias serão compostas por objetos. No final da era estelar, as galáxias serão compostas por objetos compactos, anãs marrons, anãs brancas, que estão em arrefecimento ou frias. Que estão em arrefecimento ou frias. De nêutrons e buracos negros. Por fim, como resultado do relaxamento gravitacional, as estrelas cairão nos buracos negros supermaciços ou serão arremessadas para o espaço intergaláctico como resultado de colisões.